Olá, turmas dos quintos anos da Escola Mozart. Vamos começar nossa aula do dia 26 de outubro. Aula de Ciências e aula de Língua Portuguesa. Em Ciências, nós vamos estudar as páginas 57 e 58, que falam sobre o sistema respiratório. Nas aulas anteriores, nós já vimos que o nosso corpo é formado por sistemas. Então, sistemas são conjuntos de órgãos que têm funções específicas. Já estudamos o sistema digestório, que é responsável pela nossa digestão. E agora vamos ver o sistema respiratório. Como o próprio nome já diz, respiratório nos lembra respirar. Então, é o sistema responsável pela nossa respiração. Então, ele é indispensável ao nosso corpo, ele precisa estar funcionando bem para trazer do ar o gás oxigênio para o nosso corpo. E dentro do nosso corpo, esse gás oxigênio vai ser transformado em gás carbônico e o nosso sistema respiratório, mais uma vez, é responsável por eliminar esse gás carbônico para a atmosfera. Na imagem ampliada, mais à frente, nós vamos ver os nomes dos órgãos que formam o nosso sistema respiratório. Também lembrando que é através do nosso sistema respiratório que acontece essa troca gasosa que eu falei, que é absorver o gás oxigênio, passar para o nosso sangue e eliminar o gás carbônico. Então, para que o nosso corpo, o nosso sistema respiratório funcione bem, as nossas vias respiratórias precisam estar livres. Elas não podem ter líquidos e nem sólidos, nada que atrapalhe a passagem do ar para entrar e para sair dos nossos pulmões. Aqui na página 58 do livro de vocês, tem duas questões referentes a esse texto que vocês vão ler novamente, eu só estou explicando rapidinho, e responderem a questão 1 e a questão 2. O que vocês vão observar na página 58, que tem aqui a imagem, é um órgão do nosso sistema respiratório, que ao mesmo tempo ele também faz parte do sistema digestório. Esse órgão é a faringe, então ele fica comum aos dois sistemas. E temos aqui nesse sistema um órgãozinho chamado de epiglote. Então, a epiglote fica entre a laringe e a faringe. E nós vamos ver na outra imagem também qual é a função dela, que é muito importante. Aqui na imagem ampliada, retirada aqui do site Brasil Escola, vocês veem os nomes das partes do nosso sistema respiratório. Então, nós temos aqui, primeiro, as nossas narinas, que é por onde entra o ar. Depois, ela vai passar pela cavidade nasal e vai seguir o seu caminho para os nossos pulmões. Para passar para os pulmões, aqui nós temos a faringe, temos aqui a epiglote, que eu já falei, temos a laringe, temos aqui a traqueia, que é essa espécie de canal, de tubo, temos no final dele aqui os brônquios primários, que são essas duas saídas para cada pulmão, e aqui, envolvendo os nossos pulmões, nós temos esse espaço que é chamado de cavidade pleural. E os pulmões, né? Pulmão direito e pulmão esquerdo. E nós temos aqui abaixo do nosso pulmão o diafragma. Então, essas são as partes do nosso sistema respiratório. Cada uma delas tem uma função para que a nossa respiração aconteça. Essa imagem ampliada dos nossos pulmões
mostra como é formado o nosso pulmão por dentro. Então, ele seria formado assim, como vários balõezinhos que, quando respiramos, vão se encher de ar e depois eles vão se esvaziar quando liberamos o gás carbônico. Então, por dentro, os nossos pulmões são mais ou menos como nessa imagem ampliada aqui. E essa imagem vai trazer aqui mais detalhada a epiglote, que eu já falei anteriormente. Então, a epiglote, ela vai funcionar de que forma? Quando nós estamos respirando, ela está aberta para a passagem do ar. Mas quando engolimos, esses alimentos não podem ir para o nosso sistema respiratório. Então, nesse momento, ela precisa se fechar para que o alimento siga para o sistema digestório. Só que algumas vezes ela falha, ela não se fecha. E quando isso acontece, vai resultar em quê? Em engasgamento. Então, quando nós engasgamos com algo líquido ou sólido, nada mais é que a falha da epiglote, que permite que esse alimento ou essa bebida, ao invés de seguir para o nosso sistema digestório, ele entre para as nossas vias respiratórias, atrapalhando assim a nossa respiração, causando o engasgamento. Então, a epiglote tem esse papel muito importante na nossa respiração e também para a nossa digestão, porque ao mesmo tempo ela permite a passagem do ar para as nossas vias respiratórias e ela também permite a passagem da nossa alimentação ou das nossas bebidas para o nosso sistema digestório. Ok? E para encerrarmos a nossa aula de ciências e entender melhor o funcionamento do sistema respiratório, nós vamos ver um vídeo, uma animação 3D, que mostra o ar passando para dentro dos nossos pulmões e voltando. Assim vocês vão perceber que cada órgão desse que foi falado aqui na aula vai desempenhando seu papel para que a nossa respiração aconteça. Essa animação é um vídeo do YouTube retirado desse link que aparece aqui na tela. Então, vamos assistir? Respiração. O ar deverá entrar pela boca e pelo nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, enchendo os pulmões. O tórax se expandirá em maior volume na sua base, o que será propiciado pelas últimas costelas, as flutuantes. O diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen, vai descer e cuidar do ar inspirado. É preciso fazer uma pressão para baixo e todo o abdômen sofrerá uma tensão. Seguramos este ar, que estará oxigenando nosso sangue por alguns segundos, com a pressão muscular mantida no diafragma e o cuidado de não pressionar as cordas e os músculos do rosto, que deverão estar relaxados. Continuando, iremos permitir a saída do ar, mantendo a pressão até que os pulmões se esvaziem. E agora daremos início à nossa aula de língua portuguesa. Os nossos quintos anos já estudaram sobre sinais de pontuação e nessa aula nós vamos relembrá-los. Então, observem aí as imagens de alguns sinais de pontuação que aparecem nos diversos textos, às vezes em tirinhas,
em cartazes, em contos, em vários textos que acontecem também, os diálogos, nós precisamos usar esses sinais de pontuação. E para relembrar, nós vamos aqui observar o ponto final. Então, esse pontinho, ele é usado para indicar o fim de uma frase afirmativa, não é? Como no exemplo, eu tenho 2 gatinhos. Então, terminei a frase com o pontinho final. Continuando, nós temos aqui os 2 pontos. Então, 2 pontos, olhando que é assim, um embaixo, o outro em cima, e eles indicam uma enumeração, ou quando alguém vai dizer algo em um texto que tem diálogo. Então, aqui tem uma explicação também. Animais herbívoros são. Então, usamos os 2 pontos para explicar. Animais que se alimentam de plantas. Então, os 2 pontos vão aparecer em vários casos, para essa explicação, para uma enumeração, ou quando alguém vai falar num texto. Aí o narrador coloca 2 pontos na fala do narrador, para, em sequência, vir a fala do personagem. E temos também a vírgula. Então, a vírgula é esse sinalzinho que é usado para uma pequena pausa em algumas frases, mas ela também pode ser usada em datas, quando nós falamos assim, Luiz Eduardo Magalhães, e vamos colocar vírgula para colocar a data na frente, antes de escrevermos uma carta, alguns outros textos. E também em sequências, quando falamos várias palavras de uma sequência, devemos separá-las por vírgulas e entre as 2 últimas nós colocaremos o ezinho, aí não precisa da vírgula, como no exemplo. Fui ao zoológico e vi muitos macacos, zebras, jacarés, leões e girafas. Então, isso aqui é uma sequência, por isso, separado por vírgula. O travessão, muito usado, principalmente quando construímos um diálogo no texto, mas ele tem também outras funções de separar explicações, por exemplo. Então, aqui no exemplo, nós temos uma fala de um personagem no texto. A professora falou, então, 2 pontos, e agora a fala dela iniciada pelo travessão. Devemos cuidar da natureza. As aspas são esses sinaizinhos que aparecem assim, 2 de um lado, 2 do outro, e no meio aparece uma palavra, às vezes uma frase. Então, para que ela serve? Para indicar que aquele trechinho que está aqui dentro pode ser a cópia de um texto ou de uma frase falada por alguém, e não por quem fala naquele momento ou por quem escreve. Também pode ser usada para destacar uma palavra diferente que vai ser usada no texto, ou uma palavra que foi usada com um outro sentido. Então, aqui no exemplo, ela foi usada para mostrar que é uma frase dita por outra pessoa e não por quem está falando ou escrevendo. Como diz o ditado, cada macaco no seu galho. Então, esse ditado não é da pessoa que está escrevendo. Então, ele foi destacado pelas aspas aqui no início e no final. Temos também o ponto e vírgula. Ele não aparece tanto nos textos, mas ele é esse sinalzinho aqui, como se fosse o pontinho final em cima e a vírgula embaixo. Então, eles indicam uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim de frase. Então, depois dele, nós não usamos letra maiúscula, porque não é uma nova frase, é só uma divisão de frases ou de enumeração. Como no exemplo aqui, ó, coelhos gostam de cenouras, jabutis de alface. A vírgula aqui está indicando que tiramos a palavra gostam, né? Então, usamos ponto e vírgula para separar aqui a frase no meio, porque é uma pausa maior que a vírgula.
Temos também as reticências. Muitas pessoas chamam isso aqui de 3 pontos. Esse não é o nome desse sinal de pontuação. Nós estamos vendo aqui que o nome dele é reticências. Então, vamos aprender corretamente o nome do sinal de pontuação. Ele aparece muito nos textos. Por quê? Para indicar um pensamento ou uma ideia que ficou por terminar. Então, nós começamos a falar uma sequência de nomes e não queremos contar todos. Podemos colocar as reticências e parar. Ou um pensamento que não queremos concluir, deixar que a pessoa imagine o que queríamos falar. Então, também colocamos as reticências. No exemplo aqui, havia um cavalo no campo. De repente, então colocamos aqui as reticências para ficar um suspense e o leitor imaginar o que aconteceu de repente com esse cavalo. Então, é um pensamento que ficou por terminar, não está concluído. Os parênteses, que são esses 2 sinais, aparecem às vezes também no texto com uma palavra, uma frase aqui dentro. Então, ele é usado para quê? No meio de frases para dar uma informação ou uma explicação. Então, tem uma palavra e a pessoa acha que precisa dar uma explicaçãozinha sobre ela. Então, abre os parênteses na frente e entre eles escreve essa explicação ou essa informação. No exemplo aqui, a frase seria: o leão é um animal carnívoro. Mas a pessoa quis explicar que o leão é o rei da selva, colocar mais essa informação. Então, colocou entre parênteses, que é uma informação que poderia ser retirada do texto se quisesse. Temos também o ponto de exclamação, que é esse pontinho aqui, e esse ponto é usado em frases exclamativas para indicar admiração, indicar espanto, alegria, advertência, se a pessoa está com raiva, se ela está gritando, dependendo da frase, então vamos usar a exclamação no final. E aqui o exemplo: vamos cuidar dos animais. Então, aqui seria um pedido, um apelo, né? Ou, de repente, uma advertência, vai depender do tom de voz que a pessoa usar para falar com a outra. E a interrogação, que é esse pontinho aqui, diferente da exclamação. Então, ele só é usado no final de uma pergunta. Então, toda vez que escrevermos uma frase para perguntar alguma coisa, temos que usar esse ponto no final. O exemplo aqui: de qual animal você mais gosta? Usou ponto de interrogação. E temos uma atividade que pode ser impressa através do link na casa de vocês, ou que vocês podem buscar na escola sobre o uso dos sinais de pontuação, que é essa atividade aqui. Então, ela tem 2 páginas. A primeira é para vocês fazerem a leitura sobre as funções dos sinais de pontuação e os exemplos, e nessa segunda vocês vão pontuar as frases corretamente. Aqui na primeira, pontuar com ponto de interrogação ou exclamação, dependendo do sentido da frase. A segunda parte, vocês vão pontuar aqui com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou vírgulas. Então, cada textozinho aqui vocês vão lendo e dentro do quadrinho vocês vão observar qual sinal de pontuação é adequado. E na última parte, vocês vão ter aqui um texto que é uma piada e no final de cada frase tem um quadradinho também que vocês vão pontuar com o sinal de pontuação adequado. Então, aqui não diz quais são. Então, vocês vão olhar pelo sentido, se vai usar os 2 pontos, se tiver pergunta, usar o ponto de interrogação, se for uma frase exclamativa, usar o ponto de exclamação, se tiver fala de personagem, usar o travessão. Então, vocês vão observando cada um. Lembrando que depois de ponto
vem letra maiúscula, então já é uma dica. Se depois de um quadradinho, como esse aqui, aparece letra maiúscula, quer dizer que aqui dentro não vai ser vírgula nem ponto e vírgula, vocês terão que usar um dos pontos. Então, basta descobrir qual ponto vocês vão usar, certo? Depois que o texto estiver todo pontuado, vocês vão reescrever esse texto aqui abaixo. Agora, da mesma forma, não mudem os parágrafos, como aqui, ó, o primeiro parágrafo, o freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor. Então, mantenham, na hora que copiar, a mesma quantidade de parágrafos, certo? Então, façam a atividade e atenção, certo? E até a nossa próxima aula.